Será que Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a própria esposa, praticou uma estratégia verbal muito comum de pessoas que estão dissimulando? Olá pessoal, aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar brevemente, fazer um breve comentário sobre uma ação ali envolvida no caso Luiz Felipe Manweiler, que também é conhecido como o caso Tatiane Spitzner. E vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Primeira coisa, vale ressaltar que essa não é uma análise oficial, eu não vou analisar completamente a entrevista, ok? Essa análise ainda vai sair no Metaforando. E também não é uma acusação sobre o caso e muito menos sobre a pessoa ali do Luiz Felipe Manweiler, não é uma acusação. Nós vamos apenas comentar uma atitude que ele teve, muito curiosa, que já aconteceu algo similar em outras situações onde as pessoas estavam dissimulando. Para você que está um pouco por fora, Luiz Felipe Manweiler é o nome do homem que é acusado de ter matado a própria esposa, Tatiane Spitzner, e inclusive ter jogado ela pela janela do apartamento do casal. O caso teria acontecido em 2018, onde após uma discussão, uma desavença e uma série do que seriam supostas agressões ali que foram filmadas no estacionamento do prédio, eu digo supostas porque é exatamente a palavra que muitos canais da mídia descrevem, Luiz Felipe teria então assassinado Tatiane e jogado ela pela janela. O caso ainda está sendo julgado, portanto nós vamos nos limitar a falar apenas sobre o comportamento dele numa entrevista recente com o Cabrini. Vamos dar uma olhada então. Bom, a questão que a gente vai analisar é a seguinte. Uma das questões ali que o Luiz Felipe bate é que eles eram muito bem relacionados, ele e a esposa dele, que não teria por que ele fazer aquilo, certo? Ao que Cabrini faz uma pergunta contundente, uma pergunta que é extremamente necessária para uma linha de investigação que falaria ali sobre crimes passionais. Cabrini pergunta então por que Tatiane, a até então esposa do Luiz Felipe, dizia ter medo dele. Ela confessava isso por mensagens, a mídia trouxe algumas mensagens dela com amigas dela, até mensagens dela com ele, onde ela estaria ali então falando que tinha medo, às vezes tem medo, tenho medo de você, tenho medo do meu marido. Vamos ver então como que o Luiz Felipe Manweiler responde. Da própria família dela. Mas por que então ela dizia em mensagens que sentia medo de você? Você tem consciência de que ela dizia isso a amigas por mensagens? Medo de mim ou medo de me perder? Essa resposta do Luiz Felipe Manweiler é muito curiosa. Perceba o seguinte, é feita uma pergunta para ele, uma pergunta contundente, uma pergunta importante, principalmente para as linhas de investigação. Ele responde a pergunta com outra pergunta. Primeiro ele dá uma demorada ali um pouco na palavra, medo, repetindo a última palavra que foi feita na pergunta, Perguntaram para ele por que teria medo de você. Ele repete então medo, que pode ser considerado um S1 no protocolo SCANS, e em seguida ele faz uma pergunta, medo de mim ou medo de me perder? Responder uma pergunta com outra pergunta é considerado um S2, uma manobra evasiva verbal. E essa manobra evasiva verbal, ela entra ali em uma das várias estratégias que podem ser praticadas por mentirosos. O que os mentirosos tendem a fazer geralmente? Eles buscam uma forma ali na narrativa, isso é comentado no livro Detecting Deceit, do Aldert Frege, é comentado também no livro Telling Lies, do pesquisador Paul Ekman, PhD em psicologia. Então o mentiroso ele não tende a bater de frente com você, o confronto com o mentiroso nunca vai ser eu falo que não fiz isso, vou conseguir enganar. Não, o mentiroso ele tenta sempre dar uma contornada, A vasta maioria das vezes ele não bate de frente, ele vai lá e sai de lateral ali para que você não perceba que ele está dissimulando. Até porque se ele entrar em contato com a situação, com a pauta que ele está tentando enganar, que ele está tentando dissimular, ele pode ter uma resposta ansiosa muito maior, certo? E essa resposta pode fazer com que ele fique ali num estado de maior ansiedade e acabe dando mais sinais não verbais de que ele está mentindo. Então o mentiroso opta ali no primeiro momento por uma evasiva, saída pela direita, Um artigo muito bacana que fala sobre isso é o artigo The Voice of Deception, do Luiz Carlos Anolli, eu vou deixar o link aqui na descrição. E geralmente esse tipo de manobra evasiva é feita em pontos quentes. Falando ali de entrevistas forenses, geralmente o mentiroso sai, ele escolhe uma manobra evasiva na pauta mais quente, geralmente quando é uma pauta que tem a ver com algo importante na investigação ou na conversa. Percebam a situação.
né? Pra gente poder falar que seria algo passional, teríamos que ter uma motivação por parte do Manweiler e entender isso. Se fosse possível confirmar, né, de alguma forma na investigação, que há um histórico, né, há uma situação pregressa onde ela teme ele, pois ele já fez menção à violência, a um comportamento agressivo, se tem esse histórico, seria muito mais fácil de entrar nessa linha de investigação. Então veja que a resposta dele é muito curiosa, porque ela é numa pauta muito importante, né? É justamente numa pauta super importante que ele usa esse recurso ali do S2, que é responder uma pergunta com outra pergunta. No fim, ele não responde o que foi perguntado, muito menos de forma direta. E outra coisa que o mentiroso faz, como é observado pela pesquisadora Pamela Mayer no livro Lie Spotting, é trazer uma mensagem ali, uma imagem positiva, né? O mentiroso, ele geralmente se preocupa muito com a imagem que vão pensar dele. Então ele tenta montar ali uma aparência, como se você olhasse para ele e falasse assim, poxa, esse cara é bacana, esse cara do jeito que ele tá ali, acho que ele não fez isso. Então ele apresenta para você a imagem, mas ele mesmo não fala, não, eu não fiz isso. Ele não faz isso, ele não vai fazer, ele não vai ter essa afirmativa, certo? De forma direta, porque ele pode se complicar. Então o mentiroso se preocupa muito com a imagem. Perceba no caso do Lee Slip Manweiler, né? Se a gente fosse fazer uma dissecação dessa situação. Ele não respondeu sobre o medo, né? Que era uma pergunta muito importante. Logo, ele não gerou nenhum valor sobre essa resposta, sobre essa pergunta, né? Porque vamos dizer assim, se é perguntado, por que ela tinha medo de você? E ele fala, não sei, acho que era problema dela. Olha só como ele tá soando arrogante, né? Se ele responde dessa forma. Ou se ele vai lá e fala assim, acho que ela tinha medo porque eu já bati nela, porque eu disse que ia bater nela. Olha como a imagem dele ia ficar super negativada, de cara perigoso, de cara agressivo. Então, quando ele não responde, ele passa a sensação de que essa pauta já foi passada, essa pauta super negativa, que é a mulher ter medo. Ela passou e olha só, não foi nada de negativo que foi falado pelo cara. Você vê, ele até respondeu ali uma hora, certo? Então eu acho que a mulher que era ciumenta, porque olha o jeito que fala, é medo de mim ou medo de me perder? Consequentemente, ele já consegue ali fazer uma suposta atribuição de culpa pra mulher, né? Pra mulher que tá morta, não dá nem pra ela se justificar. E o mais curioso é que a gente tem várias situações contrárias, inclusive mensagens que foram vazadas pela mídia, onde a própria tá conversando com ele e ela diz que tá desconfortável, diz que tá com receio, diz que tá com medo. Com as amigas dela, ela fala isso. Então a gente tem fatos que se contrapõem ao que é falado no discurso. E isso geralmente é outra situação muito curiosa. O mentiroso, né, quando ele vai dissimular, geralmente é sobre uma pauta onde existem fatos contrários, fatos muito contundentes, onde existe ali uma vastidão de fatos. E justamente sobre aquela pauta, ele decide não responder de forma direta. Ele vai fazer uma manobra evasiva ou vai simplesmente evitar o que foi perguntado. Curiosamente, é quase tudo que o Lee Slip Manweiler fez nesse momento. E lembrando, a gente não pode afirmar, muito menos cabe a nós. É a justiça que vai decidir esse caso. A gente só está comentando sob a perspectiva da linguagem corporal. E agora, pessoal, dando uma sugestão para vocês que forem utilizar a análise verbal, a análise não verbal, a análise das expressões faciais no dia a dia de vocês e se repararem, eles se depararem com uma situação onde a pessoa está tentando usar um estilo não verbal ali, um estilo de linguagem mais evasivo, fiquem atentos, ok? E para você conseguir pegar essa pessoa, façam perguntas mais detalhadas, né? Vamos supor, você está suspeitando que seu namorado, sua namorada, enfim, tá te traindo. Ao invés de você perguntar, ô fulano, ô fulana, você saiu da faculdade ontem? Pra onde você foi? A pessoa vai falar, eu fui pra casa. Mas vamos supor que depois da faculdade, essa pessoa passou na casa do amante ou da amante, e aí ela foi pra casa dela. Tá vendo como ela foi super evasiva? Ah, fui pra casa, né, tal. Ah, mas por que você quer saber? Você acha que eu fiz o quê? Se a pessoa começar dessas invertidas, faça perguntas detalhadas. Pera aí. Tu saiu da faculdade, tu foi pra tua casa, ok. Antes disso aí pra sua casa, nesse espaço de tempo entre tua casa e a faculdade, você foi pra onde? E aí você observa como fica muito mais difícil, como os sinais ali alteram, como fica muito mais complicado para o mentiroso conseguir dissimular, porque você começa a fechar ele especificando a sua pergunta. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que a análise desse caso ainda será publicada aqui no canal. Se você gostou, já clique em gostei aqui, curte, compartilhe nosso vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!